Oi, gente, bem-vindos! Hoje eu vou mostrar para vocês mais de 15 plantas suculentas que formam belíssimas camadas de folhas. Muitas camadas de folhas. E tem planta suculenta de diferentes gêneros. Eu sou a Mônica Valença e você está no canal Mônica Suculentas e Companhia. Uma linda agavoide Honey Pink, fica muito grande, grandona, uma das maiores que eu tenho. Na verdade, eu considero ela gigante. Olha o tamanho de coloração rosada e olha a quantidade de camadas que ela apresenta ao longo do cultivo. Algumas formam várias camadas em pouco tempo e outras vão demorar um pouco mais. Mas também tem algumas que não têm essa característica. Ela forma camadas, mas não com várias camadas. Essa, para vocês terem uma ideia, ela está num pote de 20 centímetros e tá belíssima. Então essa é do gênero das Echeverias. E antes de mostrar as próximas suculentas que formam muitas camadas de folhas, eu já vou pedindo para você deixar o seu curtir. Se gostar desse conteúdo, não se esquecer de se inscrever para receber os próximos. Toda semana tem vídeo aqui no YouTube com muita dica de cultivo. Uma segunda do gênero das Echeverias, que é a Echeveria Monroe. Olha que belíssima, gente, a altura que essa planta está. E eu vou mostrar algumas em potes, que é normalmente da forma que a gente consegue encontrar para comprar, né? Logicamente vai ter alguns fornecedores que podem já vender ela assim grandona, tá? Mas normalmente, mesmo num pote 11, você encontra uma Echeveria desta com menos camadas. E também menos compacta, com folhas menos gordinhas. Aqui na minha bancada de vendas eu tenho esta Monroe. As folhas ainda não estão tão gorduchas como a que eu mostrei para vocês. Ela também belíssima dessa forma, mas ela vai criando mais camadas e camadas com folhas bem gordinhas. Da mesma espécie, tá vendo? Essa já está com mais camadas que essa. E isso indica o tempo de vida da planta, não é? Quanto mais camadas ela tiver, mais idade ela tem. Uma terceira Echeveria também. Esta Echeveria é a Sweet Eva. Olha o miolinho dela, que lindo, a coloração, bastante pruína, muito prolífera, brota muito, muito bem ao longo do caule. Tenho aqui outro exemplar dela, olha aqui, que fofurinha, tá? Mas ela só consegue ficar com todas essas camadas quando cultivada numa meia sombra. Se você der sol pleno, ela vai, ao longo do cultivo, perdendo algumas folhas e acaba ficando com praticamente a rosetinha aqui de cima. Vou mostrar um exemplo que eu tenho do cultivo lá fora. É aqui, olha, ele está num arranjo, numa bacia de barro, tomando sol pleno, com várias outras, e olha a quantidade de camadas, bem menor, não é? Porque ela estressa mais com o sol, perde mais água, perde mais folhas, mas fica também muito, muito bonita. Olha essa aqui, quantos menos camadas, essa também é Sweet Eva. Esta é uma híbrida com a Echeveria querência.
fica levemente pendente, quanto você também pode cultivar em vaso único, vai ficar maravilhosa. O efeito de várias camadas ou não vai depender da forma que você vai cultivar. Mais sol, se você vai dar menos água, depende de tudo isso. Olha essa chaviana, gente. Lindona. Uma torre de tantas camadas que ela forma. Na coloração rosada, uma planta de fácil cultivo. Estou adaptando ela aqui fora com várias outras chavianas. Eu troquei meu sombrite de 35%, ele passou para 50%. E como essa é uma planta que ela seca a folha muito mais rápido, então eu agora estou cultivando ela a céu aberto, porém protegida de sombrite. Mais uma do gênero das equivérias é a Equivéria Lola. A minha ainda não está com tantas camadas, porque ela recebe bastante calor aqui fora. Eu rego muito pouco e com isso ela acaba perdendo algumas camadas que poderia ainda estar por aqui. Então seca a folha um pouco mais rápido devido à forma que eu cultivo esta planta. Muito prolífera também, brota muito fácil também. Você consegue mudinhas por folhas também. Neste vaso, eu tenho uma que provavelmente seja Echeveria Orion. Bastante tempo aqui no meu jardim, portanto, ela vai formando essas belíssimas camadas, ficando majestosamente linda, não é, gente? Olha, coloração levemente rosada e muitas camadas, diferente de quando você compra. Como eu disse, a idade dela, o tempo da planta brotar mais folhas, formando mais camadas. Mas algumas, mesmo com o tempo de cultivo, sendo já adulta, elas não apresentam tantas camadas. Essa é cultivada aqui também, do lado de fora da minha estufa. Mas eu protegi ela, um pouco menos sol, pegando alguma sombra de outras, porque é exatamente por isso que eu queria que ela formasse várias camadas, tá? Não perdesse tantas folhas. Echeveria Suyon variegata. Meu cultivo é com espaçamento bem longo, deixando elas ficarem mais tempo seca do que logo que seca eu vou e rego. Eu prefiro dessa forma, assim eu evito tanto para aquelas mais sensíveis à umidade, quanto mesmo até a que aguenta o cultivo lá fora com chuvas. Pelo menos perder por muita rega eu não perco. Posso perder por um fungo, passando para o gênero dos adromichos ou adromiscos. Esse é o copere, conhecido como planta diamante. Então, olha que torre de folhas. Esse realmente mostra muitas camadas, não é, gente? É uma planta muito belíssima. E olhem por que é conhecida como diamante, né? Ela parece que foi lapidada, ela foi decapitada de uma muito antiga que eu tinha. Ela estava muito maior, muito mais longo esse caule, mas ela acabou envergando muito. Eu tive que então providenciar uma decapitação para que eu não perdesse, né? Porque estava forçando muito a planta, o tronquinho, né? Então achei melhor. Vai vir floração dela. É bem bonitinha a floração. Uma planta muito tranquila de cultivo também, que brota também por folha, viu, gente? Echeveria gavoide Dionysus, ao longo do cultivo também forma muitas camadas. O difícil é a gente conseguir, né, gente?
porque ela é uma planta muito sensível à umidade. Então, lá no meu início de cultivo, onde eu ficava muito preocupada quando a planta já secava, eu perdi muitas. Então, agora eu tenho paciência, deixo ficar muitas vezes um pouco desidratada, essas aqui de baixo, para que eu consiga um exemplar assim. A minha tá feinha aqui, gente, olha, porque ela caiu, tá? Esbarrou aqui numa ventaninha que teve. Tinha um sombrite do outro lado que não estava preso direito, ele veio aqui e grudou e então caiu. Caiu e machucou, tá? Eu espero que ela vai conseguir. Lógico, essas machucadinhas aqui não tem mais jeito, né? Só a hora que tiver velhinha e cair. Mas eu não tirei, né? Porque se tirasse ia ficar feio. Mais feio do que tá. Então é uma lindona também. Mas muito cuidado aí com a rega dessa planta. Você consegue fazer muda por folha, porém é um pouco mais demorado. As híbridas de agavoides, elas são mais fáceis de cultivar e também de conseguir muda por folha, tá? A Dionísio já é um pouco mais demorada. Comparando tamanho e quantidades de camadas da Echeveria agavoides Dionysius, olha ela aqui no potinho 6. Ela já apresenta todas as características de formato de folha, de coloração, mas com bem poucas camadas e, logicamente, tamanho de folha menor. E a Echeveria agavoide purpuroso tá indo para o mesmo caminho da Dionysius. Já está com várias camadas, mas ainda não tanto quanto a Dionísio. A Dionysius é muito mais velha aqui no meu jardim. E a purpuroso não. A purpuroso deve estar com um ano e meio no máximo. Ela apresenta as características muito parecidas. Apesar dessa Dionísio estar mais avermelhada, a Dionysius também apresenta essas pintinhas, essas manchinhas nas folhas, que também forma muitas camadas. Não está com tantas camadas porque eu retirei algumas folhas para fazer berçário, mas em compensação, olha só, gente, como ela brota lindinha, esses bebês. Essa é a Sedeveria Pud. Echeveria Lola versus Querência. Uma Echeveria híbrida, que é com a Lola e a Querência. Pegou o rosado aqui da Echeveria Lola e quantidades de camada também da Lola. Querência também, né? Porém, a Querência, ela tem folhas bem miudinhas. Essa aqui saiu com a folha quase do tamanho da Lola, mas é um pouquinho menor. Brota muito bem também, inclusive por folha. Essa aqui é a mesma, porém já é da minha coleção. Fica aqui no jardim de fora, já mais compacta. Várias camadas ainda, mas bem menos que a cultivada lá dentro da estufa. Tem uma simetria muito bonita, formato de folha muito bonito, pontudinha. Também é uma híbrida, que é a que eu já mostrei para vocês, Sweet Eva. Também híbrida de Querência. A outra eu não sei, essa já sei que é Lola com Querência. Esta aqui, gente, eu tenho ela como a Zantsana, porque ela veio num lote que eu comprei, algumas de venda, mas eu achei ela diferente. O formato da folha e fica bem gorda. Então, essa é uma uma identificação
que eu não tenho confirmação se é mesmo a Zanthissana, tá bom? E para vocês verem aí a quantidade de camadas que ela forma. Olha ela aqui, pertinho da Echeveria Monroe. Lindas, né? Quem está também muito lindona é a Echeveria Pluto. Muitas camadinhas. A coloração dessa planta aqui é única, é lindíssima. É uma planta que você não pode ficar dando muito sol pleno, não pode dar muitas horas de sol não, tá? Mais de 6 horas ela sente muito, perde bastante folhinhas. Então uma meia sombra para ela é bem bacana. Para mim, por aqui, onde eu moro, tá sendo ideal. Echeveria Pluto. Essa aqui é uma gavoide que eu tinha encontrado como prolífica, mas eu não tenho certeza. Também está maravilhosa. Mais protegida do sol, ou seja, recebendo sol filtrado, ela consegue se desenvolver bastante sem perder muitas folhas, formando belíssimas camadas de folhas. Linda a coloração dela, não é? Essa também é uma Echeveria, é a Echeveria White Horse. Ela é nova aqui no meu cultivo, não tem ainda 1 ano. E já está com muitas camadinhas lindas. A coloração dessa planta é belíssima. E uma outra, olha só, Echeveria Apparition. Também está ficando uma torre bem bonitinha, bem longa, coloração bem bonita, bem especial. Muitos dias de chuvas, muito nublado, então elas não estão tão estressadas na coloração. Essa aqui é bem miudinha, mas olha que fofura que são as camadas dessa planta. Quantas folhinhas. Strawberry Soda. Bem fofinha, né, gente? Bem compacta. Tá no vasinho de barro, mesmo aqui dentro da minha estufa. Aí, o que acontece? Seca mais rápido. E como eu rego todas no mesmo dia, aí algumas perdem mais folhas que outras. Mas é assim mesmo, né? Echeveria Derenberg. Olha que bonitinha. É uma Echeveria de porte pequeno, mas muito fofinha, gente. Olha as pontinhas. De muito fácil cultivo, tá? E você consegue mudinhas por folha, por decapitação, por poda da roseta. Também muito tranquila de cultivo. Quantas camadas que essa Echeveria apresenta. Essa Echeveria nixana. Assim, para que elas não percam tantas folhas. E veio há pouco tempo, na verdade, há 1 semana apenas, para este jardim aqui de fora, a Cedeveria Spring Jade. Olhem, esta daqui ganha, né? Ganha de todas, gente. Lindíssima, de coloração verde azulada. Brota muito, mas eu tive dificuldade no início do meu cultivo. Achei ela um pouco mais sensível à umidade. Mas quando está muito quente, muito calor, e você vai fazer a adaptação de uma planta, normalmente aquelas mais sensíveis podem sentir, né? O calorão, aí vem a água, então isso pode acontecer com algumas. Logo no início acabei perdendo algumas, mas não desisti. Aí comecei a cultivar ela então dentro da estufa. Fiz mudinhas. Vamos ver se ela vai aguentar, né, gente?
Coloquei porque eu achei que ia ficar bem bacana aqui no jardim. Vaso de galinha aqui bem colorido. Mas pode ser que dê BO, né? Com um montão de chuvas. Protegidas é outra história, não é? Muito prolífera também. Ela brota muito e enraiza muito fácil também. E por último, acho que deu umas 20 plantas suculentas aqui neste vídeo, que estão com muitas camadas de folhas e que nós precisamos ter certos cuidados para que isso aconteça. Com aquelas que já têm a característica de formar muitas camadas de folhas. Esta é a lindona da Echeveria laui, com muita pruína. Foi replantada recentemente e está maravilhosa. Então, são os cuidados que a gente tem que ter para conseguir que a nossa planta se desenvolva muito bem, formando todas as camadas possíveis, para que fique bem grandona, fique com as folhas bem gordinhas e bem compactas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!